Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e a nossa audiência. Esse é o projeto Irradiar Educação e Cultura, seu programa de educação pública no Distrito Federal. Eu sou a Ellen Wacas, representante da comunidade nesse projeto de extensão da Universidade do Distrito Federal. Temos aqui conosco hoje a Camille Guerra, que é estudante da universidade. E hoje, o projeto Irradiar entrevista a senhora Leilane Costa. Ela é uma das diretoras do Simpro DF, vice-presidente da CUT do DF e uma liderança importante no Distrito Federal para falar sobre a influência dos sindicatos, dos professores em greves profissionais e de estudantes para a educação do DF, especialmente no que diz respeito ao direito dos discentes e docentes e principais desdobramentos dessas greves para o calendário escolar desses estudantes, além do resultado de suas reivindicações junto às instituições educativas do DF. Leilane, como vai? Bom dia. É um prazer recebê-la para essa conversa. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer ter aceitado o convite para falar sobre o papel do sindicato dos professores em Brasília e de temas relacionados à educação. Olá a todos, bom dia, Leilane. É um prazer ter você aqui conosco. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, de como você foi parar no mundo da educação. Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, Ellen e Camille. Quero agradecer o convite, a oportunidade de poder participar de um projeto tão importante como o Irradiar e debater e conversar sobre educação, que é um tema tão relevante e importante para a nossa sociedade. Né? Bom, eu sou professora, estou na Secretaria de Educação do Distrito Federal há 14 anos. Sou formada em letras, português e inglês e também pedagogia. Tenho pós-graduação em gestão escolar pela Universidade de Brasília e estou no meu segundo mandato na diretoria colegiada do Simpro DF. Faço parte, atuo na Secretaria de Assuntos Culturais do Simpro. E o que motivou você a atuar nesse movimento sindical? Bom, desde que eu entrei na secretaria, eu entrei em 2011 e em 2012 foi a primeira greve. E eu estava grávida da minha segunda filha. E eu já entrei, e ainda em estágio probatório, né? Probatório, e já entrei já motivada a querer participar de tudo, já procurando no site do sindicato como que eu podia fazer para me filiar, para participar. Porque eu sempre tive aquela inquietação de querer mudar a minha realidade, a realidade das pessoas que estão comigo. E foi por isso que eu entrei na diretoria do Simpro. Primeiro porque ainda nas escolas, sempre me colocava à frente para resolver esses assuntos. Me tornei delegada sindical nas escolas em que eu trabalhava. E aí o ponto principal foi quando eu fiz o curso de formação para delegado sindical do Simpro. O Simpro tem uma secretaria de formação e oferece cursos, né, de formação. E um dos cursos é o de formação sindical. Então, eu fiz esse curso, fiz o primeiro nível, fiz o avançado. E é isso, você vai se envolvendo nas questões e aquela inquietação realmente de mudar a sua realidade, acabei entrando na diretoria do Simpro de forma inevitável mesmo, de tanto que participei, né, das ações. E para quem nos assiste ou nos ouve, que talvez não esteja muito familiarizado com o tema, como que você definiria um sindicato? Bom, o sindicato é assim, os sindicatos surgiram no século XIX, devido à ascensão do capitalismo, né? Por quê? Porque os trabalhadores tinham péssimas condições de trabalho, tinham salários baixíssimos. Então, daí, os sindicatos surgiram com essa proposta de representar os trabalhadores. Então, hoje, nós temos, em média, no Brasil, quase 2 milhões de sindicatos. E desses sindicatos, cada um de organização das suas categorias. Qual a função? Representar a sua categoria e defender os seus direitos. Então, lutar por melhores condições de trabalho, por melhores condições salariais, representar juridicamente os seus filiados, né? Isso pode se dar tanto de forma individual ou coletiva também. Certo.
E assim, levando para a relevância para os professores, o que você acha que faz com que seja tão importante que os professores estejam organizados em um sindicato? Bom, primeiro porque quanto maior o número de filiados que um sindicato tenha, mais forte e combativo ele vai ser. Né? Então, é importante que os professores estejam engajados, que estejam filiados ao Simpro, digo aqui no caso do DF, mas no Brasil inteiro nós temos outros sindicatos da educação também. Então, trazendo aqui para o DF, eu digo, é importante justamente por isso, porque você amplia a luta. Então, se você tem um maior número de filiados, a luta ela se amplia. Né? É isso, né? Unidos, a gente consegue conquistar mais. É claro que, por exemplo, a direção do Simpro, ela está ali, ela é eleita democraticamente pela categoria para representar os seus filiados, né, junto com as negociações com o governo e tudo. Mas tudo é decidido coletivamente em assembleia. Né? Então, assim, no nosso caso, por exemplo, se nós formos entrar num movimento grevista, no movimento de greve, nós chamamos uma Assembleia Geral e nessa Assembleia Geral é definida. A categoria define o rumo, se vai entrar numa greve ou não, como que vai ser. Então, é importante que os professores estejam filiados e participem dessas ações para fortalecer a luta. E aí essa importância não é só para os professores, mas para os trabalhadores da educação no geral, né? Sim, de modo geral. Aqui na educação a gente também tem o sindicato da assistência, né, que é o pessoal que trabalha na secretaria, os monitores, eles também fazem suas greves e suas lutas, né, porque a educação não são só os professores, nós temos toda aquela comunidade escolar que participa ali, que faz com que a escola funcione. Sim. Melhorando a qualidade do ensino, melhora a aprendizagem dos alunos também, né? Com certeza. O objetivo é esse, né? A escola só existe porque existe estudante. Então, tudo aquilo está organizado para que o estudante tenha uma educação de qualidade. Então, assim, tendo visto essas diferenças e semelhanças entre os sindicatos e outros setores, a senhora nota alguma particularidade do sindicato dos professores em relação ao sindicato dos trabalhadores? Olha, como eu disse, cada sindicato tem o seu objetivo, que é defender a sua classe, certo? Aqui no DF, o nosso sindicato é um dos maiores, né? Assim como o dos bancários, enfim. Então, por quê? Porque você tem muitos trabalhadores. Então, é uma categoria grande. Então, essa relevância se dá a partir daí. Mas também não se tira a importância dos sindicatos menores, dos trabalhadores, que é uma classe com menos trabalhadores. Né? Então, todos têm a sua importância, porque se a função do sindicato é defender sua classe de trabalhadores, então as suas pautas são direcionadas para eles. Certo. E na sua visão, em que medida a educação está relacionada com a política? Bom, a política, ela está na sociedade, né? Nós somos seres políticos. A política está em tudo, né? Na roupa que a gente veste, na nossa fala, no cabelo, nos óculos que a gente está usando, né? Então, a política ela está em tudo. Agora, o que nós temos que saber a diferença é da política partidária, né? Que isso é de livre escolha para o cidadão, a cidadã brasileira. Então, você pode ou não estar afiliado a um partido político, mas você não deixa de ter uma responsabilidade enquanto cidadão, porque você tem que ir lá votar, você tem que escolher seus representantes. Então, essa é a política partidária. Essa política partidária é de decisão exclusiva e individual de cada pessoa. Agora, a política, ela está de 100% ligada aos sindicatos. Não digo a partidária, mas a política. Porque se o nosso papel é negociar com os governantes para que melhorem as condições de trabalho da nossa categoria, então a gente tem que ter política para conversar, dialogar com todos os representantes, sejam eles de esquerda ou de direita, de partido A, B ou C, independente. Né? Então, a política ela é importantíssima na direção de um sindicato. No nosso sistema atual educacional, onde você acredita que a atividade política e o trabalho decente mais se converge e mais se concilia ao mesmo tempo? Bom,
no objetivo da sua própria categoria. Onde que a gente se unifica? Bom, eu tenho, por exemplo, nós temos hoje no Distrito Federal uma demanda que é importantíssima, que é, por exemplo, concurso público. Nós temos hoje na nossa categoria, 70% dos professores que atuam em sala de aula hoje estão em regime de contratação temporária. Então, o que nos unifica enquanto categoria? Nos unifica pleitear e cobrar que o governo faça mais concurso público. Nós temos hoje também no Distrito Federal salas de aula superlotadas. Isso se dá por quê? Porque nos últimos 2 governos, inclusive do governo Ibanez e Celina, não houve construção de escolas. Então, e a população do Distrito Federal aumentou. Então, nós nos unimos nessa causa. Hoje, se você perguntar para a nossa categoria o que mais que está afetando a nossa categoria, principalmente a questão salarial, é claro, porque ao longo dos anos a nossa categoria foi perdendo o poder de compra justamente por não ter reajustes significativos, mas também a questão da construção de novas escolas e contratação de professores efetivos. Então, isso nos unifica. Até porque com esses contratos temporários, né? O professor, ele tem a mesma demanda de um professor efetivo e acaba ganhando um salário menor, não é? Exatamente. O professor em regime de contratação temporária, ele recebe o piso salarial da categoria, como se você tivesse acabado de entrar na categoria. Você não tem uma projeção. E primeiro que você não recebe férias, né? Você recebe por 10 meses apenas do ano. Você não tem definição numa escola. Hoje você está numa escola, amanhã você está em outra. Você também não sabe se você vai ser convocado ou não, e para onde que você vai, qual escola que você vai. Então, isso quebra de certa forma, a qualidade do ensino. Não em relação à formação desse profissional que está trabalhando em regime de contratação temporária, mas eu digo da relação jurídica de contratação. Né? Porque quando você tem um professor que é efetivo, uma professora que é efetiva, que trabalha na escola, você consegue manter aquele trabalho, né? A escola toda já conhece, no próximo ano você já está ali, os estudantes te conhecem, então você tem uma qualidade melhor. Por isso que a luta é por concurso público. Por causa dessa continuidade, né? Exato. E aí a Mili falou dos professores, muitas vezes não, em grande maioria, os professores temporários têm a mesma titularidade, certificação dos efetivos e às nem vezes assim, até mais. Às vezes até mais. Né? Porque se você pensar, esses profissionais estão fazendo processos seletivos a cada 1 ano, a cada 2 anos, se prorrogar, né? Eles estão sendo à prova constantemente, então... Sim. Né? E é irrelevante para a secretaria se ele tem um mestrado, se ele tem um doutorado, a secretaria não abarca isso. Então, isso é, de certa forma, injusto com os profissionais. Né? É verdade. Aí acaba que as especializações dos professores ficam ali de escanteio, né? Porque o temporário, ele vai de uma escola em escola, e cada escola tem a sua ideologia, a sua forma de trabalho, ele tem que se adaptar o tempo todo. Ali, quase como um camaleão, né? Exatamente. Um ponto importante da nossa luta, nós conquistamos, em greves, em tempos passados, o direito de ter uma semana pedagógica, que inicia o ano letivo. Essa semana pedagógica, ela serve para planejar todo o trabalho que vai ser feito ao longo do ano. E o que nós estamos passando nos últimos anos aqui no Distrito Federal? Como nós temos 70%, em média, né? Isso pode ser um pouco mais, de profissionais em regime de contratação temporária, esses profissionais não são convocados para a semana pedagógica. Que é importantíssimo. Importantíssimo. E isso é só por uma questão de decisão política. Sim. Né? Então, eles não são convocados, não recebem para trabalhar, não vão até a escola. E como que se dá o planejamento do ano inteiro? Chega lá perdido naquele sistema que já foi organizado antes, né? Sim, a escola, porque como você planeja se você não tem os profissionais aqui? Algumas escolas no Distrito Federal é quase que 100% de professores em contrato temporário, com exceção da direção da escola. O restante é tudo professor em contrato temporário. Em muitas regiões administrativas aqui do Distrito Federal, acontece essa realidade. Que eles fazem parte agora de 2/3, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso vai só ampliando, porque o concurso público não acontece, né? Acontece. Como nós tivemos agora, um concurso que está vigente, foram contratados os profissionais, porém é insuficiente. Se você tem uma carência, estou dizendo aqui em média de 14 mil professores,
você precisa realizar um concurso público com no mínimo 10 mil vagas. Sim. E não com 1.000, 1.500, né? Então, você tem que fazer um concurso público com bastante vaga para suprir a Quando a chama demanda. 700, né? Exato. Então, voltando aqui, assim, sobre a política, eu queria saber um pouquinho se a participação política, sobre a participação política e a atividade docente, se a senhora acha que essa participação dos professores ajuda ou atrapalha o processo de ensino-aprendizagem? Ajuda muito. Porque, primeiro, como eu disse anteriormente, nós somos seres políticos. Então, o professor, a professora em sala de aula precisa estar inserido na política. E não digo, volto a dizer, não é a política partidária, é a política, é entender como funciona, né? Porque hoje nós temos uma dificuldade, inclusive, na nossa categoria hoje. Eu não sei dizer aqui, não tenho essa pesquisa, mas diante do que eu vejo, né, da visitação que eu faço às escolas, eu vejo hoje uma carência muito grande dos professores de conhecimento sobre a política e como se dá a política brasileira. Mas isso não é uma questão apenas dos professores. Se você for lá na categoria dos médicos, eles também, né? Os médicos, os bombeiros, os policiais militares, os bancários, enfim, essa é uma realidade da sociedade brasileira. As pessoas não entendem como se dá a política. Então, a política ela é importante, extremamente importante, principalmente para a educação, que é a área que a gente trabalha, né, com formação de pessoas, enfim. E o que mais acontece, existem muitos pensamentos que acreditam que o professor, ele é só o professor, ele tá ali na escola e ele tem que ficar na escola, né? Inclusive, até as próprias crianças, elas às vezes não vê o professor como um ser humano, né? Ah, o professor, ele tá ali para me ensinar, ele vive na escola, tá sempre na escola. Pois é. É um assunto engraçado quando você conversa com os alunos, né? E não é, né? Porque E nós aí, estamos inseridos em vários assuntos. respondendo assim para essa parte da população que acredita que o professor, ele tem que estar ali e ser somente aquilo. Você acredita que é possível separar completamente a atuação pedagógica de debates e posicionamentos políticos? Separar? Separar. Não dá para separar. A gente tem que unir. A gente tem que unir. E eu penso, sou defensora, inclusive, que nós teríamos que ter uma disciplina sobre política, como se dá a política brasileira, como se inserir, como entender, né? Assim como educação financeira também. Então, assim, a gente tem que ampliar, não diminuir. Ou seja, não existiria educação sem todo esse processo político. Com certeza. Então, esse seria um exemplo, por exemplo, da participação política dos professores numa influência positiva ou vantajosa para o desenvolvimento do trabalho dele em sala de aula. Sim, isso facilita, até porque, gente, nós fazemos parte da sociedade, de toda ela. O professor, a professora é também mãe, é também pai, também frequenta a padaria da esquina, também frequenta a igreja, também está inserida na sociedade. E os estudantes também estão. E nós estamos muito próximos à sociedade de uma forma bem direta. A nossa categoria está diretamente ligada à sociedade, ao coração da sociedade. Porque se você pensar, por exemplo, o médico, a sociedade precisa de uma consulta. Ele vai lá, tem a consulta e volta. Né? Você precisa do PM, te auxiliou em algo, ele te auxilia e você volta para a sua vida. O professor, a professora não. O professor e a professora está ali diariamente entrando em contato com as crianças, com os jovens, com as famílias, né? Diariamente ao longo de toda uma semana. Nós temos um calendário escolar. Né? A sociedade se organiza a partir do calendário escolar. Então, daí você vê a necessidade e a importância. Então, é extremamente importante que nós estejamos inseridos nessas políticas, porque volta e meia, como nós fazemos parte da sociedade como um todo, o estudante entra e conversa com a gente. Professora, eles perguntam, professora, o que você acha sobre o candidato tal? E assim, professora, você viu o que aconteceu, que saiu no TikTok, na mídia? Então, você tem que estar inserido no que está acontecendo, senão você fica de fora do processo. É que faz parte do ambiente dele mesmo, de convívio dele, né? Professora, você viu no Instagram que falou isso, a notícia? Então, se você não souber, né, a educação ela é para além do currículo, do conteúdo que tem que ser dado. Até porque se você não tiver inserido, não souber pelo menos um pouco, né,
do cotidiano, do que é o que faz a gente ser, né? Acaba que você nunca consegue o interesse dos alunos, não é? Verdade. Porque vira uma coisa sem sentido. Sim. E então, mudando um pouquinho para explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes que talvez não tenham um conhecimento amplo sobre a questão desses movimentos políticos que os professores fazem e não conseguem compreender o porquê, você poderia explicar o que é uma greve e qual a sua função no contexto das lutas trabalhistas, principalmente na educação? Uhum. Bom, a greve, ela é um instrumento de luta de uma categoria. Uma categoria se organiza e entra em greve. O que é a greve? É paralisar o seu trabalho durante um período. Né? Por que ela é importante? Porque ela incomoda a sociedade. E se a greve incomoda a sociedade, incomoda o governo e incomoda os empresários. Então, trazendo para a educação, por exemplo, quando nós entramos em greve, qual é o objetivo? Forçar que o governo atenda às necessidades que estão sendo pleiteadas pela nossa categoria. Sim. A greve não é o único instrumento. Ela é o fim. Depois que você já fez toda a negociação, que você já tentou, você já conversou. E mesmo assim, o governo tem uma decisão política de usar o orçamento para outros fins, que não seja a educação, digo na minha categoria, mas isso vale para todos os sindicatos, né, para todas as categorias. Então, quando ele decide não usar aquele orçamento favorecendo a nossa categoria, enquanto a nossa categoria decide coletivamente em assembleia geral, né, com todos os filiados, com todos os professores, nós decidimos de forma coletiva entrar em greve, ou seja, parar o nosso trabalho. Então, ela é importante justamente, como eu disse, incomoda. Então, se incomoda, você força o governo a ter uma ação. E incomoda por quê? Trazendo para a educação. Porque hoje a sociedade, com quem a mãe, o pai deixa a criança? Na escola. Então, se não tem aula, ela vai deixar com quem? Isso vai incomodar. Sim. E aí, a mãe ou o pai vai chegar atrasado ao trabalho, porque não teve que procurar outra pessoa para ficar com o filho. Ou tem até, muitas vezes, que levar o filho. Ou, às vezes, até faltar. Sim. Então, a greve é para isso. É para incomodar o governo, né, atingir o governo, para que o governo tenha ações favoráveis à nossa categoria. É claro que a gente sabe que muitas famílias ficam, pô, mas greve, meu filho está tendo aula, mas a gente tem que entender que não é somente aquela questão, não é a aula, é o todo, porque a greve não é só por condições salariais, a greve é por melhores condições de trabalho também, como eu falei aqui no início, construção de mais escolas, contratação de professores, sim, é pela merenda, é pelo uniforme, enfim, é como um todo. E, assim, nós teríamos requisitos legais e éticos para que essas greves sejam consideradas legítimas? Sim. Aí vai depender de cada categoria também. Porque existem algumas categorias que você não pode paralisar todo o serviço, mas eles têm outros meios de fazer. No caso da educação, nós também não, para se tornar legal, a gente também não pode parar 100% o serviço. Eu não tenho aqui o dado de quantos por cento agora, mas não se para 100%. Sim. Né? Mas porque também não tem essa necessidade, porque se você parar uma parte, você já vai incomodar, já vai ter o objetivo. Então, ela é sempre considerada legal, desde se ela estiver dentro desses parâmetros. Legais, no caso, né? Sim. Nesse sentido, você disse que não para 100%, né? A greve tá ali acontecendo, sim, mas ainda tem uma parte que tá ali funcionando. De que modo essa greve de professores impacta no dia a dia da escola? Como ela funciona enquanto ela tá ali nessa greve? Olha, impacta porque a greve, ela é decidida, como eu disse, ela é decidida em Assembleia Geral por quem vai à Assembleia e por quem está lá. Porém, a gente sabe que tem uma parte que não vai à Assembleia. E tem uma parte que fala, não vou fazer a greve. Porque é uma decisão individual. Você não pode obrigar o professor a entrar em greve, né? Então, alguns professores não fazem. Isso impacta na escola, porque se você tiver ali uma escola, sei lá, vamos colocar aqui, 70 professores, 10 estão em greve, a escola vai continuar funcionando com 60. Sim.
né? Então, tem essa dinâmica da direção, da escola, da coordenação, tem que organizar as aulas para aqueles professores que estão trabalhando e depois organizar para aqueles que pararam, que vão repor as aulas, né? Que foram paradas. Então, assim, a senhora vê a greve como um último recurso ou uma parte essencial da ação política dos docentes? É um recurso essencial, não é o último, porque mesmo numa luta, após uma greve, por exemplo, a greve terminou, a luta não termina. Porque não é porque o governo sentou com a comissão de negociação de uma categoria e definiu, olha, tudo bem, aqui nós vamos fazer isso aqui, que vocês estão pleiteando e tudo, que ele vai fazer. Então a negociação começa, a luta de fato começa depois da greve. Né? Porque agora, nossa última greve, por exemplo, nós tivemos uma pauta de reivindicação e estamos em constante luta e em reuniões com a Secretaria de Educação para que seja cumprido todo o acordo de todos os itens que levaram o fim da greve. Então, a greve ela é um ponto essencial, mas não é só. Entende? Porque depois que a greve termina, você tem que ver e cobrar do governo para que ele implemente. Porque ele pode dizer que vai implementar e não implementar. Né? Ele pode dizer, eu vou implementar, e aí volta todo mundo para a sala de aula e depois nada acontece. Então, a gente tem que ir negociar com o governo, com os parlamentares que podem nos apoiar, com o Ministério Público. A gente tem que fazer com que vire lei e que seja cumprido. E aí, nesse contexto, então, assim, eu gostaria de um exemplo de como essas greves, por exemplo, podem evidenciar essas contradições políticas das políticas educacionais vigentes. Nesse contexto de que estamos falando, por exemplo, das pautas que tivemos nas últimas greves, como que essa greve ela evidencia essas contradições políticas da educação vigente? Bom, é uma contradição porque, veja, nós não deveríamos fazer uma greve para cobrar do governo que ele construa novas escolas. Não deveria. Né? Nós não deveríamos fazer uma greve para cobrar que o governo melhore a merenda escolar. Né? Então, nós não deveríamos lutar com o governo, fazer uma greve para que haja concurso público. Então, o governo ele já deveria fazer o papel dele. Esse é o papel dele, tem que construir escola, tem que fazer concurso público, contratar pessoas, né? E não faz. Então, a gente tem que fazer uma greve. Então, essa é uma contradição. Então, se você tem um orçamento, o Estado tem um orçamento, por que ele escolhe não investir, não destinar esse orçamento para uma determinada área e uma área extremamente importante e relevante dentro da sociedade? Tudo é importante? Sim, tudo é importante. Sim. Porém, é uma decisão política quando o governo diz, não vou construir escolas e vou fazer um viaduto. Ele foi eleito, ele está definindo. Então, para mim, é uma contradição. Que seriam, então, esses os fatores que acabam deflagrando as greves. Com certeza. Na educação. Um dos, né? O que vai contra até mesmo os próprios direitos básicos que a gente tem na nossa legislação, não é? Exatamente. E existem algumas estratégias conjuntas ou iniciativas colaborativas, assim, sobre a greve profissional, greve que deu errado, ela serve para alguma coisa? Como que a gente poderia falar sobre isso? Para mim, nenhuma greve, ela dá errado, assim. Mesmo que a gente faça um movimento de greve e a gente não conquiste aquilo que a gente pleiteou, a gente sempre tem um aprendizado disso, né? E existe, sim, colaboração com várias frentes. Claro que, assim, cada categoria tem suas pautas específicas, mas nós, enquanto sindicatos professores aqui do Distrito Federal, nós aderimos também, por exemplo, dias de greve, nós já fizemos várias, de greve geral, né, com vários sindicatos no país todo, né, então tudo isso impacta, a gente sempre está também na organização, porque é uma luta, né, nada é conquistado fácil, né, tudo é uma luta. É sempre um avanço, né, de alguma forma a gente tem um avanço em alguma área, buscando, assim, uma maior compreensão de quem estava, dos nossos ouvintes, que é só espectador, né, a nossa última greve que aconteceu agora em 2004, dos professores.
motivou, quais foram as reivindicações, o que conseguiu conquistar e as derrotas decorrentes desse último movimento? Olha, nós tínhamos uma série de itens, né? Um deles era a incorporação de uma gratificação que nós tínhamos. Por que incorporação? Porque nós temos o vencimento, né? Que é o salário base. E aí, ao longo dos anos, de acordo com muitas greves também, nós fomos conquistando gratificação. Em vez do governo dar um reajuste no nosso vencimento, que é o salário base, falou, não, vou apresentar uma gratificação. E aí, quando as pessoas se aposentavam, elas perdiam essa gratificação porque elas não estavam incorporadas ao vencimento, que é o seu salário base. Então, uma da conquista dessa nossa última greve foi incorporar uma gratificação que nós tínhamos, que era quase a metade do salário todo, incorporar ao vencimento. Então, hoje, os professores que vão se aposentar não vão perder esse valor. Claro, nós gostaríamos que ela tivesse sido implementada de forma única, mas foi parcelada, né? E agora a gente está recebendo os parcelamentos. Entre outras lutas também, como, por exemplo, o direito dos professores em regime de contratação temporária, apresentar atestado de acompanhamento, o direito dos professores em contrato temporário de participar da semana pedagógica. Então, são vários os itens que nós temos ali de reivindicação na última greve. Então, recentemente tem recorrido, a Secretaria de Educação tem recorrido a educadores sociais como atividade voluntária. A senhora acredita que essa prática deveria ser oficializada ou é algo que precariza a função docente? Nossa, é algo que precariza, é um desrespeito à educação pública, essa forma de contratação de educadores sociais. É um desrespeito à educação pública, é um desrespeito à sociedade do Distrito Federal. Por quê? Primeiro, eles recebem uma remuneração, eu não posso nem dizer de salário, que ela é, assim, extremamente desrespeitosa, sabe? E sem contar que esses profissionais, eles estão em busca, eles vão e deixam o currículo lá, estão em busca de uma oportunidade de emprego, que é legítima. Porém, muitos deles não têm formação para atuar na escola. O que nós reivindicamos, como eu disse aqui no início, que é a realização de concurso público, inclusive para monitores. Nós temos hoje nossas crianças com necessidades especiais que necessitam dos monitores e que muitas vezes não têm o monitor, que é o profissional contratado e legítimo, né, no concurso público, e tem lá um educador social que não tem formação para lidar com aquela criança, não tem formação para trabalhar no ambiente escolar e que vai em busca de uma oportunidade de emprego. Então, isso precariza muito o trabalho e a organização da escola, a qualidade, enfim. Para mim, é um desrespeito que a Secretaria de Educação faz com a população do Distrito Federal. Então, não haveria espaço, nesse caso, para uma profissionalização dessa atividade de educador social. A não ser que tivesse formação para isso. Uma formação se for criado, né? Você vai criar um cargo, vai criar. Aí isso é uma questão de Estado. Você vai criar um cargo, você vai criar um concurso público, você vai dar formação para essas pessoas. E aí a gente eu não vejo essa necessidade. Por quê? Porque hoje nós já temos, que são os monitores. Então o que nós precisamos é fortalecer a categoria, é contratar monitores para trabalhar nas escolas, atendendo as crianças especiais, né? E assim, pegando esse gancho, né, dos monitores, desses profissionais que trabalham nessa assistência para o professor, né? Até porque uma sala com 45 alunos para um único profissional não tem como, né? Sobre essa carreira de assistência de educação, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que seria essa carreira, quais as suas funções, a finalidade dela? Bom, na educação, existe a escola. Só que a escola não funciona só com professores e professoras. Então, nós precisamos da carreira de assistência. É o monitor, é o pessoal que trabalha na secretaria, é o pessoal que trabalha na merenda, que trabalha na limpeza. Então, nós chamamos tudo isso de comunidade escolar. E para que a educação funcione, para que você tenha uma educação de qualidade, você precisa que toda essa comunidade escolar funcione de forma organizada. Então, os profissionais da carreira assistência são extremamente relevantes, porque sem o profissional agora, por exemplo, nesse período que nós estamos aí com realização de matrículas, de remanejamento,
pessoal da secretaria está trabalhando ali, afinco. Sobre a questão da certificação dos estudantes, tudo é o pessoal da secretaria. Tem a questão da merenda também, né? A limpeza, a organização da escola. Então, são extremamente importantes para que a educação funcione. Não, a gente não funciona só com o professor e a professora. Então, o sindicato, nesse caso, ele atua para a melhoria desses profissionais também? Sim, com certeza, porque é de forma conjunta. Porém, eles têm o sindicato deles, né? Sim. O pessoal da assistência, da secretaria, eles têm o sindicato deles, que é o SAI. Mas a luta é para todos nós, né? Para a educação, para todos. Mas quando a gente entra em greve, não é uma greve, um exemplo, se é a greve dos professores, não é a greve do pessoal da assistência. Uma coisa é a greve dos professores, outra coisa é a greve do pessoal da assistência. Eles podem entrar de acordo com a definição da categoria deles, como aconteceu mesmo no ano passado, né? Nós entramos em greve, acabou nossa greve, e eles entraram em greve também. Agora, senhora Leilane, pensando nessa importância dos tutores em sala de aula, qual a importância, né, desses tutores para os educadores quanto à educação especial e o respeito até mesmo a esses alunos que precisam ser incluídos na comunidade escolar? Sim. Essa é uma realidade da sociedade brasileira. As pessoas com necessidade especial, com deficiências, elas existem na sociedade. Então, se elas existem na sociedade, elas têm direito como qualquer outro cidadão. Ela tem direito à saúde, tem direito à segurança e tem direito à educação também. Então, hoje nós temos a nossa lei, que é a lei da inclusão, que todo estudante com necessidade especial, com alguma deficiência, ele tenha o direito de ser matriculado na escola. E as escolas do Distrito Federal, obviamente, também. O que tem acontecido aqui no Distrito Federal é que a gente tem, como eu disse anteriormente, um crescimento da população e a Secretaria de Educação não tem construído escolas. Então, o que acontece? Essas turmas vão ficando superlotadas de estudantes com necessidade especial ou não, né? E não está sendo respeitada a estratégia de matrícula, que é respeitar o laudo de cada criança, a quantidade de crianças com laudo em determinada turma, né? Mas para que isso seja respeitado, que é o direito daquela criança, daquele estudante que tem um laudo, precisa se construir mais escolas e contratar mais professores. Porque o que nós temos hoje é uma superlotação da sala de aula. E isso não é culpa dos estudantes ou das famílias, isso é culpa do Estado, da Secretaria de Educação, do governador Ibanez e da Celina, que não constrói escolas, que não contrata professores efetivos para trabalhar, para esses profissionais, para conseguir dar uma educação de qualidade para essas crianças, para esses estudantes. E também monitores, para que eles sejam atendidos por profissionais qualificados, né? Então, é tudo uma questão, tudo está interligado. Se você não tem política pública, orçamento direcionado para a educação, não existe mágica. Sim. Né? O governador Ibanez, inclusive, nos últimos anos, foi o governador que menos investiu em educação. Nós tivemos agora a votação para o orçamento para o próximo ano, e ele diminuiu, ele não tem respeitado o mínimo, que é investir o 25% em educação. Digo por que ele não está respeitando, porque ele transferiu, por exemplo, a questão do passe livre, que os estudantes têm direito, Sim. que é competência da Secretaria de Transporte e Mobilidade, ele transferiu para a educação, ou seja, diminuiu mais ainda o orçamento da educação. Né? Em vez de aumentar, ele diminui. Sim. Então, se ele diminui o orçamento e não existe mágica, não está no orçamento. Inclusive, quando a gente falou aqui em relação à greve. Quando a gente faz a greve pleiteando, a primeira coisa que eles chegam lá para a gente é dizer: ah, isso aqui não dá para fazer, porque não está no orçamento. Ah, mas isso aqui não está no orçamento. Entendeu? Então, é tudo uma questão de vontade política. Então, a questão dos estudantes especiais, o direito deles está sendo desrespeitado por isso. Porque o governador Ibanez e a Celina não têm uma decisão política de investir na educação pública do Distrito Federal. Não tem uma decisão política de construir novas escolas, de contratar novos profissionais. Então, e esses alunos, que são os que mais precisam, né, desse cuidado, dessa atenção, acabam sendo empurrados para trás, né? Ou seja, estamos caminhando para uma exclusão social dessas crianças. Sim, exclusão social. E aí a gente tem a secretária de Educação que vai para a mídia dizer que a culpa é deles. Que a culpa é dos estudantes. Não, a culpa não é dos estudantes. Que a culpa, segundo a secretária, que a culpa é deles porque tem muitos laudos de autista. Mas olha, mas isso que a gente quer. O que a gente quer é que a sociedade brasileira descubra
investigue se tem uma necessidade ou não, que seja descoberta, que seja tratada. Né? Então, isso não é culpa da família. Que bom que essas famílias estão buscando a saúde, estão buscando resolver e conhecer seus filhos e conhecer a todos nas suas especificidades e necessidades. Agora, quem tem que resolver essa questão é o Estado, que tem que dar uma educação de qualidade para essa população que tem direito, assim como qualquer outra. É que o aumento desses laudos não é nem só... É um universo, é uma coisa da genética, é um grande universo que envolve a ciência, né? Então, assim, jogar a culpa para a ciência dessa falta que o governo faz nessas políticas públicas é até covardia, né? Sim, e é desrespeitoso com o professor, né? A gente falou no início da entrevista qual é a luta dos sindicatos, que a gente luta por melhores condições de trabalho. Poxa... E isso é uma questão que afeta a saúde mental dos profissionais de educação. Digo os profissionais como um todo, é o orientador educacional, Sim. É a professora, é o monitor, é aquela comunidade escolar que eu falei toda. Sim. Afeta a saúde mental deles porque você se sente, de certa forma, incapaz. Não que você seja, mas você se sente porque você está numa sala de aula, numa turma super lotada. E você não consegue dar a atenção que aquela criança, aquele estudante precisa. Né? É humanamente impossível. Então, acontecem todas essas questões, essas mazelas. A questão que a educação precisa de segurança, precisa disso, os estudantes nervosos, violência. Não, não é nada disso. É porque se você tem uma educação que falha em determinado momento, e não é culpa do professor, é culpa do todo, do Estado como um todo. Sim. Ela falha... Ela vai reverberar na sociedade de outra forma, seja por meio de violência, seja por meio de uso de drogas, seja evadindo da escola. Hoje a gente tem um grande número de estudantes que evadem, justamente por isso, que eles não conseguiram ali ter aquela atenção que eles precisavam na base, né, na alfabetização, na base, vão para os CEFs superlotados, que também muitas vezes não têm aquela atenção, com dificuldades pedagógicas. Ele acaba o quê? Desistindo de estudar. Exatamente. Essas Né? famílias também, por exemplo, que tem as crianças, né, com deficiência, que muitas vezes não têm o apoio da escola, porque a escola não tem como, acabam elas retirando os filhos, porque Sim. a escola não está dando conta né, e o filho acaba sendo prejudicado ainda mais. Sim. Outra questão é que hoje nós temos uma lei aqui no Distrito Federal que diz que nós temos que ter um psicólogo, uma psicóloga em cada unidade escolar do Distrito Federal. O governador Ibanez e Celina desrespeitam essa lei, porque nós não temos. Nós não temos um psicólogo. Isso eu digo, é um mínimo um. Mas dependendo do número de estudantes, você deveria ter 1, 2 ou 3, uma equipe. Sim. Até para dar essa assistência, porque a comunidade escolar, né, a gente falou aqui antes sobre essa questão da assistência, não funciona sozinha, não é só o professor com o livro e o currículo. Exatamente. Ou eu vou aqui dar aula de matemática e de português e como se isso fosse o importante. Isso é também importante, mas não é só. E assim, falando sobre isso, então assim, fechando, como que a senhora poderia dizer para a gente que o Simpro tem atuado para garantir esse direito desses estudantes? O que efetivamente, que ações concretas o sindicato vem tomando para que essa lei seja cumprida? Sim. Olha, nós temos no Simpro, o Simpro ele é dividido em secretarias, né? Nós temos 13 secretarias dentro do Simpro. Então, nós temos Secretaria de Políticas Sociais, Política de Assuntos Culturais, que é a secretaria que eu faço parte, Secretaria de Mulheres, e nós temos a Secretaria de Saúde, que cuida dessa parte. Um atendimento mais voltado para os professores, né? Mas também para os estudantes, porque quando você auxilia aquele professor, aquela professora, ou orientador, orientadora, você automaticamente atende àquela criança, àquela demanda, porque é os professores que estão diretamente ligados. Né? Sim. Então, a gente apoia e tem todos esses projetos voltados para ele. Nós temos, disponibilizamos muitas vezes psicólogos para ir atender, palestrantes. Sempre que as escolas nos procuram, olha, vocês têm ajuda a gente com palestrantes para tratar sobre vários temas, sobre racismo, Sim. sobre homofobia, sobre feminicídio, Violência. Violências. Então,
sobre várias violências, né? Quando a gente vê acontecer uma situação, precisa de um psicólogo, a gente encaminha um palestrante, né? Para o profissional também. Então, o que a gente faz, porque o sindicato, a função dele é também lutar por melhores condições de salário e tudo, mas também de condições de trabalho, né? E muitas vezes isso também deveria ser, né, a função do Estado, e que ele falha, né? Ele muitas vezes não dá esse atendimento que a escola necessita, assim, de forma mais minuciosa, inclusive desrespeitando o número de psicólogos nas escolas, né? E agora, assim, voltando um pouquinho, né, para as questões das reivindicações, das greves, sobre as reposições. Entramos em greve, precisamos de reposição. Elas acontecem e como que isso impacta a qualidade e os afetos do professor com a escola e a própria profissão? Porque, como você diz, a greve não é o fim, né? É o começo de toda a luta. A greve faz parte, né, da luta, né? Ela é um ponto. A luta são várias ações. As reposições, elas acontecem porque nós temos uma lei que tem que garantir o mínimo de horas letivas. E essa lei, não é porque existe a lei que tem que ter, é porque o estudante precisa ter aquelas aulas. Então, a gente tem que repor, sim, né? Então, a gente repõe. E as aulas geralmente são repostas aos sábados, da mesma maneira que acontece com o dia letivo. Né? É normal se não tivesse uma greve, tudo funcionando, a secretaria, o pessoal trabalha, a da secretaria vai depender, às vezes, de alguma escala com a escola, né? Com a gestão, vai depender de escola, mas o diretor e a diretora, às vezes a supervisão, eles fazem uma escala, então sempre a questão da gestão, vai ter alguém da gestão presente na reposição, a coordenação também, e os professores também. A questão de algumas escolas que têm os ônibus escolares, que os estudantes vêm, os ônibus funcionam aos sábados, levam os estudantes. Então, não tem perda, tá? De qualidade de ensino. Às vezes, muito pelo contrário. Nós temos, quando a gente sai de um movimento de greve, nós temos a possibilidade de trabalhar a cidadania com os estudantes e de mostrar para os estudantes a importância e a relevância, né, de uma organização da classe trabalhadora. Porque hoje eles são estudantes, mas amanhã eles serão classe trabalhadora também, de alguma categoria. Sim. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu estudei em escola pública a minha vida toda. Teve uma das maiores greves do Distrito Federal, que foi no governo, na época, em 98. E, assim, foram meses sem aula. E eu ficava pensando, poxa, eu não estou tendo aula. Mas os meus professores da época aproveitaram para me mostrar. Eu acho que quando a gente falou no início como que eu entrei no movimento sindical, acho que começou daí, sabe? De você entender, poxa, os meus professores estão lutando por algo, por exemplo, que hoje eu usufruo. E eu lembro que naquela época eles conquistaram, por exemplo, o direito de ter o horário para coordenar à tarde. Porque antes os professores aqui no Distrito Federal, eles davam aula de manhã, e de tarde, à tarde e às vezes à noite. Ainda tinha um período que a gente chamava que era o turno da fome, que era o intermediário. Então, eles conquistaram lá naquela época, quando eu era estudante, o direito que eu usufruo hoje, que é a coordenação pedagógica, né? Então, tá tudo interligado. A greve, ela faz parte desse processo de ensino. Então, quando a gente está numa reposição, a gente está também ensinando para os estudantes, olha, é isso, você faz parte de uma sociedade. A gente falou aqui sobre política, faz parte da política, não a partidária, mas a política. É isso, então a greve ela faz parte, ela pode ser transformada em aprendizado escolar, com certeza. Não é? E movimenta a nossa sociedade, né? Porque você vê, as mídias todas falam, o calendário escolar se reorganiza, então tudo isso é educação também. Não é uma perda, né? Não. Agrega na formação de um cidadão. Com certeza. E como esses impactos, eles influenciam na relação entre professores, estudantes e as instituições de ensino? Você diz que impactos? Os impactos da greve. Como que você acha que eles mais aproximam a relação dessas pessoas ou acaba que meio dá uma quebrada ali? Uma estremecida. Como eu volto a dizer, se para mim eu penso que o movimento de greve é uma organização da classe trabalhadora, então ele aproxima. E aí cabe a nossa categoria
trabalhar isso também com seus estudantes, trabalhar com a sociedade. Sempre quando nós fazemos uma greve, nós não ficamos ali focados só nos professores, no convencimento do professor a aderir ao movimento de greve ou no convencimento do governo. Nós também vamos dialogar com a sociedade. A última greve que nós fizemos agora também, nós saímos com carro de som nas principais cidades do Distrito Federal, dialogando com a comunidade. E muitas mãezinhas fazendo assim, que é isso mesmo, tem que fazer mesmo, porque tem que construir escola. É isso mesmo, professora, faça a greve mesmo, sabe? Em algumas escolas que a gente ia visitar, porque estavam com alguns professores trabalhando, você via mães ali com as crianças para deixar e falava, olha, professora, eu estou trazendo meu filho para a aula porque a professora dele não fez a greve, mas eu queria que ela tivesse feito, porque precisa fazer. Então, isso é educação. A greve é um movimento que incomoda para poder forçar o governo, mas é também educação. Então, a gente tem que trabalhar isso para trazer a sociedade ao nosso favor. Né? Sim, eu acredito que essa política da comunicação com a sociedade é muito importante. Porque, às vezes, a sociedade fica contra exatamente porque incomoda, porque dificulta ali o dia a dia. Mas é importante que eles saibam o porquê daquela greve, para que eles estejam realmente aproximados mesmo da escola, né, dessa ideologia, não ideologia, mas dessa luta pela escola e pelos direitos que são nossos, que são deles próprios, né? Sim, é isso. E aí, o nosso bate-papo tá uma delícia, mas assim, a gente precisa finalizar, e eu vou fazer uma última pergunta, puxando o gancho aqui para a Universidade do Distrito Federal. Eu queria saber com a senhora de que maneira o Simpro participa ou apoia as greves estudantis no ensino superior, né? Se a gente tem algum resultado concreto de alguma greve estudantil diretamente influenciado pelo Simpro. A senhora poder falar um pouco. Primeiro dizer que quando acontece uma greve no ensino superior, a gente entende realmente falar, puxa, é isso, porque ali são os profissionais que estão se formando para novas categorias, né? Então, quando começa uma greve ali dos estudantes, você pensa, poxa, é um médico, é um engenheiro, é um professor, né? Então, ali é a formação das próximas categorias que ele vai estar numa categoria organizada. Então, é extremamente importante e nós, o Simpro, com certeza nós apoiamos. Nós somos um movimento sindical que apoia, óbvio, todos os movimentos de organização da classe trabalhadora. Nós estamos inseridos em centrais sindicais, por exemplo, a CUT, que é uma central sindical. O que é uma central sindical? São vários sindicatos filiados a essa central, né, a essa central. Justamente para quê? Para fortalecer a luta. Porque a gente não luta sozinho. Então, quando você tem uma central com vários sindicatos, isso fortalece porque você se torna mais forte. Então, para nós, apoiar o movimento estudantil é extremamente importante. Nós apoiamos, obviamente, com questões ideológicas e muitas vezes até financeira para ajudar a fortalecer a luta. Porque uma luta de movimento de greve não é barata. Não é barato, porque você tem que imprimir panfleto, Sim. Você tem que pagar carro de som. Dependendo da greve, no caso da nossa, por exemplo, a gente paga muitas vezes a propaganda na TV aberta. E é caríssimo, gente. Sim. Porque para você atingir a comunidade, a sociedade, você precisa estar nesses meios. Né? Então, e o movimento estudantil é isso, né? Muitas vezes você não dispõe desses recursos financeiros. Então, a gente até sugere, fala, procurem os maiores sindicatos do Distrito Federal, né? Procurem. Nós temos, como eu disse, nós temos várias secretarias no Simpro. Nós temos 13 secretarias, cada uma voltada para uma política. E nós temos a política social, Secretaria de Política Social, que trabalha junto com os estudantes, de modo geral, seja da educação básica ou das universidades. Que apoia também movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos sem terra, justamente porque a gente entende que a educação não é só o currículo, né? Não é só a sala de aula. Então, a gente está ali inserido em tudo. É a formação, é a Secretaria de Mulheres, é a Secretaria de Raça e Sexualidade, que trabalha as questões raciais, assim, enfim. Secretaria de Assuntos Jurídicos, que uma das funções, inclusive, do sindicato é prestar assunto jurídico, prestar apoio jurídico, assessoria jurídica para os seus filiados. Então, até nisso também a gente tem. Então, a gente apoia todos os movimentos estudantis e dizer que é
extremamente importante para aquele estudante que entra, que acaba de entrar na universidade, que procure se interar, quem são os estudantes que estão organizando, que procure Grêmio, participar. uma representação do Nem todo mundo quer, ou tem disponibilidade, ou tem perfil para o movimento, mas você saber como funciona e saber escolher faz parte da política que está inserida na educação e na sociedade. Né? Verdade. Bom, agradecendo a senhora Leilane Costa, a representante do Simpro, pela participação. Para finalizarmos, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os profissionais da educação que nos assistem e que nos ouvem. Bom, gente, quero agradecer realmente. Foi ótimo aqui dialogar com vocês. Educação é o tema que me move. Né? E eu quero dizer que para os professores, para os estudantes, a educação ela está inserida na nossa sociedade de forma muito, muito próxima e cabe a nós, né, professores que estamos ali junto, próximo à comunidade, a dialogar, a trabalhar a educação. Então, trazer que professores estejam mais participativos nessas questões da política, não a política partidária, que ela é importante sim, importante cada um conhecer, mas a política, né, de como funciona, e dizer, né, e citar, inclusive, o nosso patrono, Paulo Freire, que ele diz, né, que a educação transforma, né, a gente transforma as pessoas. Então, quem muda o mundo não é a educação, são as pessoas. Se a educação transforma a pessoa muda o mundo, né? Então, é isso, dizer que estejamos mais próximos das pautas da educação e podem contar com o Simpro. Muito obrigada, foi assim, amei a conversa, foi muito esclarecedora, adorei ter esse momento. E assim, dá um spoiler assim pra gente. Quais seriam os próximos passos e os desafios do Sindicato dos Professores em Brasília? Nós estamos em luta por um reajuste de 19,8%, é a nossa próxima pauta. Também pela reestruturação do nosso plano de carreira, que hoje nós temos 25 pontos, nós queremos reduzir. Então, são essas nas nossas pautas e todas essas que a gente já falou sobre construção de escolas e contratação de novos profissionais. Então, essa é a nossa movimentação nos próximos anos. Além também do cumprimento de todos os itens que levaram o fim da última greve. Ótimo, muito bom. Agradecendo novamente a sua presença e disponibilidade. Os nossos ouvintes e aqueles que assistem podem acessar as informações e entrar em contato com o Simpro por meio das redes sociais. É o @SimproDF, no Instagram, no Facebook ou no Threads. E damos por encerrada a nossa entrevista. Informamos também que temos as redes sociais do projeto Irradiar, é o @IrradiarOFC, de oficial. Muito obrigada a todos. Fim do programa.